Êxodo capítulo 7 diz assim a palavra, versículo 9: Quando Faraó vos disser, fazei milagres para que vos acreditem, dirás a Arão, toma a tua vara e lança diante de Faraó, e ela se tornará em serpente. Versículo 10: Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão a sua vara diante do Faraó e diante dos seus oficiais, e ela se tornou em serpente. Versículo 11, leia comigo. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Outra tradução, em vez de encantamentos, diz com os seus poderes ocultos. Veja se me encontra uma tradução dessas que diz com poderes ocultos ou com poderes malignos. Quer dizer, eles tinham um pacto, uma aliança com o diabo para fazer aquelas obras malignas. Ciências ocultas, está a ver? Fizeram igual. Atiraram as varas deles, ficaram também ali 3 serpentes. Agora veja o que está a seguir. Pois lançaram eles cada um o seu bordão e eles se tornaram em serpentes, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. A serpente do lado de Deus comeu as outras enguias. Glória a Deus. Em vez de serpentes, parecia uma enguiazinha. Desapareceu. Vamos orar, querido Senhor, damos-te graças do teu nome, do teu poder tão grande, da tua bênção. Tu és Deus nos céus e da terra e nós te agradecemos de todo o coração pelo teu favor tão grande, pela tua bênção tão grande em nossa vida. Glorifica o teu nome em nós. Em nome de Jesus. Tenha a gentileza de sentar. Nós vamos participar da obra de Deus, lendo essa palavra e enchendo o nosso coração do poder de Deus. Veja então como está escrito. Este texto extraordinário acontece quando já tinham passado cerca de 400 anos, 400 e qualquer coisa mais, desde os tempos de José. José já tinha morrido, o Egito tinha se tornado uma potência mundial. Quando nós mandamos os nossos filhos para os liceus estudar sobre história da civilização, o primeiro grande império que existiu foi o Império do Egito, com os faraós, que reinaram cerca de 1000 anos. É o primeiro grande império que dominou os povos ao seu redor, a civilização do seu tempo. Só há 6 grandes impérios que dominaram toda a história da civilização, 6 que dominaram nações, que dominaram o mundo civilizado da época, o mundo conhecido da época. Só houve 6. O número 1, primeiro, foi o Egito. Depois foi a Assíria, depois foi Babilônia, depois foi Pérsia, depois foi Grécia, depois foi Roma, que dominou todo o mundo civilizado da sua época. Mas o primeiro, o número 1, foi o Egito. E é ao encontro deste Egito, deste faraó, com poder de vida e morte sobre os seus súbditos, que povos das nações em volta que tinham entrado para o Egito, que não eram egípcios, ele escravizou-os, e entre eles estavam os hebreus. E isto dá muito que pensar. Porque eu tenho que vos perguntar isto. Então eles não eram povo de Deus? Pronto, não respondam todos ao mesmo tempo, que me atrapalha. Sim ou não? Eram povo de Deus, sim ou não? Sim. Então e como é que eram escravos? Eram povo de Deus e tinham-se transformado em escravos. A pouco e pouco tinham ido até ficar escravos. Isto faz-nos pensar muito sobre alguém acreditar em Deus, confiar em Deus, ter uma aliança com Deus que passou de geração em geração e chega a um ponto da vida em que se torna escravo. E esta escravidão manifesta-se de diferentes formas. Em primeiro lugar, você tem que saber de onde é que a escravidão veio. Porque como é que o homem, como é que a vida humana, como é que as pessoas perderam o poder? Deus criou-nos com poder, Deus criou-nos com domínio sobre a nossa vida.
Quando no princípio Deus criou os céus e a terra, depois criou o homem, entregou-lhe tudo nas mãos e disse que o homem tinha domínio, ou seja, tinha poder. Poder sobre a terra, poder sobre a criação de Deus, poder sobre tudo o que existe sobre essa terra. Em Gênesis 1:26 diz que o homem tinha poder. E, no entanto, com este poder, você não vê, nos primeiros capítulos da Bíblia, não vê lágrimas, não vê morte, não vê doença, não vê opressão, não vê sofrimento, não vê demónios, não vê nada. O diabo apareceu sozinho para tentar Eva e Adão e para os convencer a rasgar a sua aliança com Deus. Só depois deles rasgarem a sua aliança com Deus, largarem a palavra, deixarem de se reunir naquelas reuniões que tinham todos os dias, quando falavam com Deus e ouviam Deus, pondo de lado essas reuniões, escondendo-se de Deus, afastando-se de Deus, só a partir daí é que o diabo pôde escravizar a vida deles. Até esse dia, o diabo não conseguiu fazer nada. Zero. Não conseguiu fazer nada. Então isto faz-nos pensar muito. Porque afinal, o povo de Deus que estava escravizado no Egito, sem hipótese nenhuma de vencer, mas eram escravos de um poder menor. Aqueles que estão a tomar notas, tomem nota desse primeiro texto. Escravos de um poder menor. Tome nota disso. Escreva num papel. É o primeiro ponto da nossa mensagem de hoje. Escravos de um poder menor. E pense bem o que eu estou-lhe a dizer. O poder do diabo é um poder menor. O poder do mal é um poder menor. O poder das doenças, o poder que subjuga a humanidade é um poder menor. E, no entanto, esse poder controla a humanidade, controla a vida das pessoas, domina sobre as nações e faz com que as pessoas se tornem escravos de um poder menor. O que é que significa ser escravo de um poder menor? Por causa do abandono da presença de Deus, do abandono do poder de Deus, de rasgar a aliança com Deus, o homem torna-se escravo das circunstâncias, escravo da doença, escravo de pensamentos, escravo mentalmente, escravo emocionalmente, escravo fisicamente em doenças, escravo das circunstâncias à sua volta, das contrariedades, das dificuldades, das angústias. Os seus sonhos começam a ser amarrados, os seus projetos de vida começam a ser impedidos e ele não tem forças de lutar contra uma força contrária que o oprime, que o domina, que o escraviza, que o atira para baixo. Lá fora nós somos confrontados todos os dias com preocupações, angústias, tribulações, dificuldades. De vez em quando aparecem uns sintomas, de vez em quando aparece uma doença, aparece alguma coisa. E se a pessoa der lugar e deixar entrar e permitir e não se opuser e não resistir ao mal, ele entra mesmo e toma posse. Não deixe ele tomar posse. Não deixe o diabo se instalar. Não deixe a doença se instalar. Deus criou-nos com poder e domínio. Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança e tenha poder, domínio. É a mesma coisa. Poder e domínio é a mesma coisa. Poder, domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus, sobre os animais do campo, sobre toda a terra. O domínio e o poder começa por si. O domínio começa pela sua vida. Aqui não mandas. Diga comigo, aqui não mandas. Não permito o teu poder maligno sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos, sobre a minha família, sobre o meu trabalho, sobre a obra das minhas mãos. Não permito. Aqui vive a bênção de Deus. Aqui está a bênção de Deus. Mas um povo adormecido, com uma aliança adormecida, uma aliança que não está ativada, uma fé que não está ativada. Eles eram filhos de Deus, eles eram povo de Deus, mas a sua fé não estava ativada. E o poder que lá estava um poder em potência, mas estava adormecido. Não estava ativado. Foi ativado quando eles começaram a orar desesperados por causa da opressão, por causa do sofrimento. Quando começaram a clamar que Deus enviasse uma resposta, que eles não eram iguais aos outros todos e que não havia direito de o diabo os oprimir daquela maneira. Era como se dissessem, nós somos teus, Senhor, nós temos
uma aliança com Deus desde Abraão, Isaque e Jacó. Nós não podemos ficar aqui oprimidos. Não pode acontecer a mesma coisa que acontece aos outros que não têm Deus. Mas eles também acreditam em Deus. Mas acreditar em Deus, meus queridos irmãos, muita gente acredita, mas não chega. É preciso saber ativar o poder de Deus. Tem sido uma área que Deus tem falado muito comigo. Por isso é que você vê os resultados. Por isso é que você vê as pessoas todos saradas. Por isso é que você vê as pessoas de cancro a desaparecer cancros, a desaparecer os tumores. Por isso é que você vê, como viu na sexta-feira, aquela senhora tinha ido ao hospital, tinham dito que iam tirar o peito dela. Não tiraram nada. Tiraram uma coisita de lá e o peito ficou na mesma. Mas era para tirar. E agora nós oramos e não vai fazer tratamento nenhum. Não vai ser preciso. Nós amaldiçoamos essa figueira brava em nome de Jesus. Nós amaldiçoamos essa doença. Nós não amaldiçoamos pessoas. Amaldiçoamos a obra de Satanás. As pessoas abençoamos. Porque o poder de Deus não pode ser mal usado. Você olha para esta palavra e vê uma coisa extraordinária: o homem perdeu o domínio. E o povo de Israel, os hebreus, tinham uma aliança com Deus, mas perderam. A aliança tornou-se inativa. A aliança tornou-se inerte. A aliança tornou-se sem frutos. A aliança tornou-se impotente. Sem resultados. Acreditar em Deus e não ter resultado nenhum é um contrassenso. Eu creio em Deus. Se creio em Deus, tem que haver resultados. Eu acredito que Deus tem todo o poder, então tem que haver resultados. Eu acredito que Deus pode fazer todas as coisas, então tem que haver resultados. Se não há, tem que começar a procurar onde está o erro. E como Deus é perfeito, do lado dele não pode estar erro nenhum, é melhor começar a procurar do nosso lado. O problema está aqui na aliança com eles que deixaram posta de lado. E por causa disto, Jesus continuava a bater, o poder de Deus continuava a bater do lado de fora, mas eles não o buscavam. Choravam, lamentavam-se da sua sorte, das situações em que estavam. E assim há muita gente hoje, lamentando-se. Então o filho está nas drogas. Esta doença veio, e agora o que fazemos? Estas dores, este sofrimento todo. Porquê, meu Deus, porquê é que nós estamos assim escravizados nisto? As pessoas pensam assim, um dia estava a falar com o senhor e disse, senhor pastor, eu não acredito que há diabo nenhum. E eu disse, no mal acredita que há? No mal sim, no mal, o mal pensou, abanou a cabeça, meia dúzia de vezes, o mal existe, o mal existe. E quem está por trás do mal, a Bíblia diz que é o diabo, o autor dele. E digo-lhe mais, o diabo conseguiu, ainda há pouco tempo, pôr o mundo inteiro de joelhos, fechar fábricas, fechar produção, fechar países inteiros, fechar a economia de nações, fechar escolas, fechar toda a gente, cheios de medo, encher hospitais, matar pessoas uns atrás de outros. Dou graças a Deus. Aqui na igreja ninguém morreu, alguns poucos passaram por essa coisa do bicho, mas nós não devemos ser apanhados desprevenidos. Amém? O povo de Israel foi apanhado desprevenido e quando a escravidão chegou, eles estavam dominados, iguais como os outros. Não havia diferença entre aqueles que tinham Deus e os que não tinham Deus. E no mundo isto deve chamar-nos a atenção para nós. Tem que haver uma diferença. Tem que haver uma diferenciação de qualidade. É o próprio Deus que diz que essa diferenciação é feita, implementada por Ele mesmo. Repare que a Bíblia diz isso no livro do último profeta da Bíblia, que diz assim, outra vez, diz Deus, capítulo 3, versículo 18, Malaquias, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Este tempo é este tempo que nós estamos a viver. Esta é uma profecia para este tempo. Vereis outra vez. O Senhor, diga comigo, eu quero ver isto hoje.
Eu quero ver agora a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. As nações que servem Deus e as nações que não servem, a empobrecer, a afundarem-se, e os filhos de Deus a resplandecer. É essa a profecia dos últimos tempos de Joel. O mundo a avançar em trevas e os filhos de Deus a avançar com a luz cada vez mais radiosa, a surgir pelos montes, a entrar pelas cidades, a avançar com o poder de Deus, a vencer cada vez mais, cada vitória maior. Nós damos graças a Deus. Deus chamou esta igreja com uma responsabilidade enorme. Não fui eu que inventei isso. Eu apenas recebi as visões de Deus e a revelação de Deus que vos comuniquei. Nós temos uma responsabilidade enorme, porque vem um tempo aí onde todos os enfermos vão ser sarados e dos hospitais vão sair ambulâncias com macas e as macas vão para trás vazias, porque os enfermos vão dançar dentro da igreja, cantando e louvando a Deus com toda a vitória do poder de Deus. E este poder maior já está disponível. Esta hora já está disponível e por isso nós não podemos estar adormecidos. Não podemos estar como se tudo fosse igual, como se não houvesse mudança nenhuma, como não houvesse responsabilidade nenhuma. Zacarias, no capítulo 14, a Bíblia diz, nos tempos das chuvas, nós, os filhos de Deus, temos que pedir chuvas com abundância. No tempo das últimas chuvas tem que se orar. Ou seja, a promessa de Deus foi dada. Mas se a igreja não orar, se a igreja não buscar em oração, em clamor diante da presença de Deus, não vai passar ao lado, vai para alguém do outro lado, vai para o outro lado da rua, vai para outras pessoas e não vai para outros países, mas não vai acontecer. Nós queremos que aconteça aqui, nós queremos que aconteça na nossa vida. Nós não queremos ter que ir aos Estados Unidos, ter que ir à Coreia do Sul, ter que ir a algum lado, só se for, não queremos ir, só se for de férias, mas ir para dizer assim, nós não temos nada destas coisas que vejo aqui. Nós temos que ter igual. Nós não estamos atrás de nada. Nós não queremos estar a imitar coisa nenhuma, mas queremos fazer aquilo que Deus nos deu responsabilidade de orar. Deus chamou e Deus toma a responsabilidade do chamado. Deus enviou a sua palavra e ela não volta atrás vazia. Mas a diferença aqui é essa. Se nós com um poder maior, vamos ser escravizados por um poder menor. E vamos estar dominados por um poder menor. Um poder menor dominou um povo que tinha acesso ao poder de Deus. E eles ficaram escravizados e clamaram desesperados por isso. Ou seja, os filhos de Deus têm um poder maior, mas quando não o usam, era como se não tivessem poder. Porque o poder de Satanás está lá. E uma coisa eu lhe vou garantir. Os satânicos vão usar o poder deles. Os bruxos, os feiticeiros, os macumbeiros vão usar o poder deles. Se a igreja não usar o poder maior, os outros vão usar. Eles vão pôr as varas no chão e as serpentes deles vão picar e vão matar e vão destruir. Se a igreja não se levantar, a igreja que tem um poder maior, se não se levantar nesse tempo, vai ser ao contrário, vão ser engolidos pela ditadura, engolidos pela destruição, engolidos pela miséria, pela derrota, pela fome, pela perversão do mundo lá fora, que quer entrar pelas casas dentro, quer entrar pelas escolas dentro, quer entrar pela sociedade dentro, com ideologias de género, com todo o tipo de abortos, com todo o tipo de misérias, com todo o tipo de perversões, de sexualização das crianças. Se a igreja não tomar posição nenhuma e se calarem, até as pedras vão gritar. Glória a Deus. Estou farto de gente covarde que não toma posição em nada. Há gente que não toma posição em coisa nenhuma. Vê o mundo afundar-se e nem avisa. Vê o perigo e não diz onde está o atalaia, que deve avisar dos perigos. É muito mau isto. Dominados por um poder menor. Quantos exemplos você tem na Bíblia em que aconteceu isto? São tantos. Quantos exemplos vê na Bíblia do povo de Israel
abaixo e acima, perdidos, arrastados, levados em cativeiro, perdendo a sua pátria, perdendo as possessões que Deus lhes tinha dado, perdendo as bênçãos. Porque espiritualmente não há nada definitivo a não ser Deus. Você não tem nada seguro a não ser Deus. Alguém que pense que está seguro, tenha cuidado. Nada está seguro na vida, nada. Não há nada seguro na nossa vida a não ser Deus. Deus é o nosso ponto firme. Deus é a rocha sobre a qual nós temos nossos pés. A sua palavra, que é mais firme que os céus e a terra, é sobre a palavra dele que nós colocamos a nossa fé e a nossa confiança. A nossa confiança não está numa igreja, a nossa confiança não está num pastor, a nossa confiança não está num líder, num servo de Deus, a nossa confiança não está em nada, em organizações, em pessoas, em associações, em nada. A nossa confiança está na sua palavra, a nossa confiança está no seu nome, que é sobre todo o nome, e no seu poder, que é maior. Glória a Deus, amém. You save my Savior, Charaskai. Quando o povo clamou por misericórdia para se ver livre daquele cativeiro, daquela opressão violenta, Deus enviou um libertador. E um homem atravessa o deserto com uma vara na mão. E vem ao encontro do faraó e começa a dizer que aquele povo pertence a Deus. E ele até pode mandar em quem ele quiser, mas naquele povo não. Então Moisés disse ao faraó, neste povo não mandas. O que é que Jesus disse quando veio? O pão é para os filhos, disse Jesus. O pão é para os filhos. Aqui, diabo, não mandas. É isso que quer dizer, é a mesma coisa. Dizer o pão é para os filhos, ou dizer aqui não mandas. Jesus enviou os discípulos em Lucas no capítulo 10. Quando eles vieram no versículo 17, todos felizes e alegres, disseram, nós expulsamos os demónios e eles foram-se embora. A seguir Jesus disse o quê? Eu vi Satanás cair como um raio. Onde ele estava a reinar, caiu o maluco, caiu abaixo do cadeirão dele. Faça o diabo cair abaixo do cadeirão onde ele tem estado. Faça-o cair abaixo do cadeirão que ele tem posto para reinar na vida dos seus filhos, para reinar na vida da sua saúde, das suas finanças. Atire o bicho abaixo. Mande-o abaixo em nome de Jesus. Não o deixe reinar. Afinal, somos nós, a igreja, o fiel depositário do poder de Deus sobre esta terra. Sabe o que é um fiel depositário? Quando uma empresa vai à falência e tinha lá bens, e aquilo é guardado em algum sítio, fica uma pessoa responsável e fica fiel depositário daquilo. A igreja não foi à falência, amém? A igreja continua viva e você é fiel depositário do poder de Deus. Porque o Senhor subiu e está sentado à destra do Pai, mas deixou-nos o seu poder para reinar aqui, glória a Deus. E o diabo não tem direito de reinar sobre a sua vida. Não permita um diabo derrotado com um poder menor querer escravizar a sua vida. E alguns crentes pensam, não, eu vou lá, o pastor ora e eu fico sarado. Porque ele tem poder, mas eu não. Não é verdade. Deus não fez distinção de pessoas. Deus não tem filhos prediletos. Deus escolhe pessoas, é verdade. Deus chama pessoas e Deus chamou-nos a nós todos para receber poder. Todos somos chamados para ter poder. Todos, ide em meu nome, expulsai demónios. Pregai o evangelho a toda a criatura. Expulsai demónios, fazei-os sair, fazei-os... Ele enviou os discípulos para isso, só que a igreja tornou-se uma igreja de armazém de crentes à espera do som da trombeta para subir, enquanto aqui não faz nada. Mas não pode ser, a igreja é um exército em treino. A igreja é um exército em disciplina. A igreja não é um barco de recreio, é um navio de guerra. A igreja não é um povo parado à espera de ser levado para a glória. A igreja é um exército de homens e mulheres poderosos que avançam pelo mundo fora para derrubar as fortalezas do diabo. Mas se os crentes estiverem tão fracos que não buscam, não oram, não se sacrificam, não se comprometem, estão no comodismo, na comodidade. Ai, que bom, o domingo está quente, vou já aproveitar para me esticar ao sol como lagarto.
Mas é domingo. Estique-se no sábado, estique-se em outro dia qualquer. Estique-se de manhã cedo ou estique-se à noite. Mas agora venha para aqui, glória a Deus. Tenha um compromisso com a casa de Deus. Não é uma coisa secundária. É colocar Deus em primeiro lugar para que todas as outras coisas lhe sejam acrescentadas. Se você não coloca Deus em primeiro lugar, um dia vai ser tarde, um dia vai doer, um dia vai sofrer, um dia pode não chegar a tempo de recuperar. Porque as pessoas deixam tudo para tarde. Ah, meu Deus. Quando o povo clamou, Deus enviou um libertador. E Moisés veio. Meus queridos irmãos, é verdade que Moisés livrou o povo de Israel da escravidão do faraó, é verdade. Mas deixem-nos falar de alguém muito maior que Moisés, que há quase 2000 anos, com um poder incomparável e um convite para o seu reino, nos trouxe um poder maior. Alguém muito maior que Moisés. Alguém incomparavelmente mais maravilhoso. Nunca se viu ninguém na história da civilização, na história humana, com um poder tão grande. Nunca se viu a plenitude da visão de Deus à frente dos seres humanos, como quando Jesus apareceu. Dá uma ordem, a tempestade para. Dá uma ordem, a doença desaparece. Dá uma ordem, a lepra seca. Dá uma ordem, a figueira morre. Dá uma ordem, os demónios saem a correr espavoridos, entram nos porcos, atiram-se ao mar. Nem os porcos o quiseram. Se os porcos não querem os demónios, você também não. Se os porcos tiveram a inteligência de não querer demónios, quem é que está escravizado? Quem é que está dominado, oprimido? Quem é que gosta de viver assim? Jesus dá uma palavra e os mortos ressuscitam. O poder da sua palavra, o poder... É isso que nós aprendemos isso com ele. Ele disse, fareis as mesmas obras que eu faço. E por isso cada vez mais nós estamos a ver isto na igreja. Eu estou aqui em cima, dou uma palavra e alguém fica sarado. Pergunta, onde é que foi sarado? Aqui ou no lugar? Ah, foi no lugar quando você falou. Porque a palavra não veio de mim. A palavra veio através de mim, mas não veio de mim. E o poder de Deus não está em mim. O poder de Deus, quer dizer, não é gerado por mim. O poder de Deus é gerado por Deus em mim. Quando eu falo e declaro e ordeno e impõe as mãos, esse poder passa por mim e toca na vida do outro. Por isso é que eu não entendo pessoas que não querem servir Deus. Porque você, quando vai orar por alguém, o poder de Deus passa primeiro por si, sara o primeiro a si, livra o primeiro a si e depois livra o outro. O primeiro a beneficiar de servir Deus é você. Quando ora mais, quando busca mais, quando se entrega mais e se consagra mais, o primeiro a ser beneficiado é você. A vida a resplandecer cada vez mais é sua. A vitória a aparecer primeiro aparece para si. E você vive uma vida de vitória e transmite essa vitória a outros. Porque não se consegue transmitir o que não se tem. E não se consegue transmitir unção sem que a pessoa tenha. E não se consegue transmitir poder sem o ter. É a mesma coisa que se fosse dinheiro. Você não consegue pegar, meter a mão no bolso e tirar dinheiro e dar a alguém se não tiver lá. Mete a mão no bolso, sai nada, não tem nada, vai dar o quê? Para dar é preciso ter. Primeiro enchemos-nos da presença de Deus. Jesus disse, vinde a mim, todos os que têm sede, amém? E beba. Quem tem sede, vem a mim. João 7,37. Quem tem sede, vem a mim e beba. E depois disse o quê? E do seu interior sairão rios de água viva. Esses rios de água viva você bebe, você ora, você busca, você clama, você enche do poder de Deus e depois rios de água viva fluem pela sua vida e atingem a vida dos outros. Esses rios de água viva é o que Deus quer fazer com todos na igreja. E se toda a igreja fizesse isso, não havia paredes para segurar tanta multidão na igreja. E se todo mundo lá fora soubesse que não há problema nenhum que esteja a passar hoje, que Deus já não tenha preparado um milagre e uma solução para a sua vida, as igrejas não tinham assentos suficientes. Todos os dias a coisa que se tinha que comprar para os cultos todos era cadeiras, deitar paredes abaixo e aumentar. Se o mundo lá fora soubesse que cada problema que está a viver agora
Cada angústia que está a experimentar agora, Deus já tem uma solução preparada para si? Se o mundo lá fora soubesse que não há dificuldade, problema, teste ou prova, tentação, ou seja o que for, para a qual Deus já não preparou uma saída, um livramento, e Deus é fiel. 1 Coríntios 10, 13. Deus é fiel, diga comigo, Deus é fiel. E não permite que você passe uma prova maior do que aquilo que possa vencer. Deus não permite, porque Ele é fiel. E esse problema vai cair de nariz à sua frente. E esse mal vai ser derrotado à sua frente. Porque você não vai ser escravizado por um poder menor. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia! Glória a Deus! Muito maior do que Moisés foi Cristo. Moisés livrou-os do faraó. Cristo livrou-nos do império das trevas, do império do mal, do poder maligno, das dores, do sofrimento, da escravidão, das doenças, das angústias, das opressões, da condenação eterna e de ser lançados no inferno. Porquê? Tirou os direitos todos que o diabo tinha, fazendo-se maldição em nosso lugar. Gálatas 3:13 diz que Ele nos resgatou, pagando o preço do resgate, para que o diabo não ponha mais maldição sobre a sua vida. A maldição espiritual, a maldição da condenação eterna, a maldição da separação de Deus, a maldição do pecado. O pecado é a pior maldição que há. Um poder que toma controle, domínio sobre a vida de alguém e não deixa a pessoa livre. A pessoa quer sair daquilo e não consegue, quer mudar de vida e não consegue, quer se transformar e não consegue, e não sabe como é que vai vencer aquele demónio. Até descobrir um dia que não é pela sua força pessoal, não é pelos seus conhecimentos, não é pelos seus cursos, não é pela sua preparação, não é pelas suas capacidades, não é pela sua esperteza ou inteligência, é pelo poder de Deus em nós, é pelo poder daquele que é maior e nos faz vencer e triunfar sobre todo o mal. É aquele que coloca o mal debaixo dos seus pés e o faz avançar em vitória. É por causa desse que você tem vitória. É por causa desse que a doença que o atormentou há anos desaparece. É por causa desse que você vê estas pessoas a ser saradas à sua frente. É por causa desse que você vê a palavra do médico. Não vai andar mais, vai ficar numa cadeira de rodas e vai ficar parado numa cama. E depois você vê ele a caminhar aqui à sua frente. É por causa dessa glória do poder de Deus. Porque maior é o poder de Deus que está em nós. E esse poder maior já estava na vida dos hebreus, mas eles estavam adormecidos. E está disponível na vida de muito crente, mas ele está adormecido. E esse poder não atua com uma fé adormecida, com uma oração adormecida, com uma busca adormecida, com uma ausência e indiferença, porque você e eu não somos nada sem o poder de Deus. Quando é que vamos acordar para a realidade? Nós não somos nada sem o poder de Deus. Vou dizer-lhe para si uma coisa espantosa que se calhar você nunca ouviu. A graça de Deus tem que ser ativada através da sua busca, através do altar que você levanta. Lembra-se que todos os profetas levantavam um altar quando estavam a preparar-se para um grande milagre? Elias enfrentou os profetas de Baal. A primeira coisa que ele fez foi levantar um altar. Por isso eu tenho uma pergunta para si. Você já levantou o seu altar? O seu altar na sua casa, o seu altar na sua vida, o seu altar para dobrar os joelhos e orar todos os dias. Já levantou esse altar? O altar onde você busca, onde se enche, onde recebe poder, onde recebe de Deus para depois poder transferir, para depois poder fluir pela sua vida esta bênção. Porque se não tem um altar, e a única vez que abre a Bíblia é quando vem a um culto, ou quando ora e canta e louva é quando vem aqui a um culto, e os outros dias todos é como se não tivesse Deus, você não tem um altar na sua vida privada, um altar com Deus, todos os dias, como Jesus disse em Mateus 6, quando fechas a porta do teu quarto e Ele vem em secreto
e Ele te recompensará em secreto. Se não tem uma vida com Deus diária, você não vai ter poder de Deus suficiente para vencer o mal. E o mal vai entrar, e o mal vai paralisá-lo, e o mal não vai deixar a sua vida ser transformada e mudada. E o mal vai dominar, em vez de você o dominar a ele. E o mal vai fazer levantar outra vez o homem velho e vai viver na carne e vai ouvir dos apóstolos: não pude falar convosco como a pessoas crescidas na fé e amadurecidas, mas como a criancinhas. Porque espiritualmente, ou se sobe no poder de Deus, ou se fica paralisado na inércia de uma vida sem Deus. E não se nota a diferença entre aquele que, crendo em Deus, não ativa com oração, com busca, com poder, com declaração de fé, com avanço da sua vida para Deus, com algum sacrifício. Porque há sacrifícios. Só que os sacrifícios no Novo Testamento são diferentes do Velho Testamento. O sacrifício no Velho Testamento era pegar num boi, num bezerro, num cordeiro, numa ovelha, numa vaca, colocar no altar, era sacrificado, o sangue corria pelo altar. Chega ao Novo Testamento, Romanos 12, e diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresenteis os vossos corpos, a vossa vida, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora, o sacrifício no Novo Testamento é um sacrifício vivo. O animal está vivo. Imagine quem é o animal. É você que fica em cima do altar e é você que paga um preço do sacrifício vivo. Era para comer, mas não come. Fez jejum porque está em sacrifício vivo. Era para ir passear, mas está a orar, porque tem que orar por causa do seu sacrifício vivo. A sua vida transformou-se num sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não se conforma. Diga comigo: não me conformo. Não me conformo com o mal, não me conformo com a escravidão, não me conformo com o vício, não me conformo com o pecado, não me conformo com a doença, não me conformo do diabo dominar, não me conformo com as aparências. Não quero saber das aparências, quero viver uma vida autêntica do poder de Deus. Não me conformo com coisas que parecem e não são. Nós aqui não empurramos ninguém para cair. Se cair, cai. Se ficar de pé, fica. Mas que fique sarado, glória a Deus. Não quero aparência. Me adianta a mim empurrar as pessoas e ele levanta-se na mesma, doente como estava. Agora a doer-lhe mais porque deu um tombo. Não preciso de aparência, preciso de verdade, preciso de autenticidade, preciso de realidade. Não quero mentira, quero verdade. Não quero ficção, quero autenticidade, não quero aparência. Não quero o que parece, quero o que é mesmo. Quantos é que querem isso? Jesus fez uma coisa extraordinária, muito maior que Moisés e os profetas todos fizeram. Eles não podiam fazer isso, mas Jesus podia fazer e fez. Sabe qual é a maior diferença de todas? Quando Moisés estava aqui, o poder de Deus estava aqui. Quando Moisés ia para ali, o poder de Deus ia para ali. Quando Elias estava no Monte Carmelo, o poder de Deus estava no Monte Carmelo. Quando estava em Jerusalém, o poder de Deus estava em Jerusalém. Quando Elias subiu, o poder de Deus foi com ele. Quando Eliseu ficou, o poder de Deus estava onde ele estivesse. E isto aconteceu até Jesus. Quando Jesus estava em Jerusalém, o poder de Deus estava em Jerusalém. Ele delegou aos discípulos e enviou-os, e começou a aparecer a primeira mudança. Já não era só um, eram vários a expulsar demónios. Mas no fim fugiram todos. Um deles fugiu nu, Pedro negou, Judas enforcou-se, porque o vendeu. E no fim, Jesus apareceu-lhes, falou para eles e disse: agora ides receber ao Espírito Santo. E Ele vai mudar a vossa vida. É o poder que estava em mim, é o poder que vós ides receber. Recebam o meu poder. E deu-lhes o mesmo poder que Ele tinha. Isso, meus queridos irmãos, ninguém, eu disse quem? Ninguém podia fazer, só Jesus podia fazer isso. Por isso João Batista ficou tão deslumbrado que disse: eu não sou digno de desatar as sandálias dele,
Porque eu batizo-vos com água, mas Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele vos vai dar o poder, que é o poder de Deus, e vai entrar em vós, e vai estar em vós, e vai estar dentro de vós, e vai estar convosco. E o poder não vai estar mais fechado no lugar santíssimo, no Santo dos Santos. O poder de Deus vai estar disponível. E vai estar disponível para vós. E não ides estar mais fracos nunca mais, mas poderosos. E não ides ser gente dominada, mas mais que vencedores. Aquilo que Deus viu daqueles homens poderosos, ungidos do Velho Testamento, disse: eu vou criar uma igreja tão poderosa que eles todos vão ser ungidos. E todos vão ser homens e mulheres poderosos. Passaram quase 2000 anos e a igreja esqueceu que foi assim que nasceu. E é assim que vai subir. Uma igreja mais poderosa que a história jamais viu está a ponto de aparecer. Eu quero estar lá, nesse grupo dessa igreja poderosa. Quantos querem estar? É por isso que nós estamos a fazer as mudanças na igreja que são necessárias para isso. É por isso que estamos a orar de madrugada por causa disso. É por isso que estamos a jejuar e a buscar o poder de Deus. Porque é necessário acordar o que estava adormecido. É necessário pegar fogo ao que estava em cinzas. É necessário buscar outra vez a glória que estava perdida. É necessário. Não aparências, verdade e realidade. Autenticidade de milagres. Não histórias. Mas a verdade diante dos nossos olhos. Todos os enfermos têm que ser sarados. Todos. Quantos? 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 Quantos é que vamos ver isso? Você está a pagar o preço para isso? Está a dizer: Senhor, eu faço a minha parte. Diz-me o que é que eu tenho que orar, quantas horas tenho que orar todos os dias, o que é que eu vou jejuar por semana, um dia, se são 2, se vou fazer um jejum intermitente, se vou fazer uma vez a comer ou 2 por dia e a fazer 24 horas ou 12 horas de jejum, o que é que eu faço? Mas eu quero fazer. Eu quero ver a tua glória, eu quero ver o teu poder, eu quero ver os teus milagres, eu quero ver todos sarados na igreja. Não me deixa a mim sozinho em cima do altar, na guerra. Junte-se para esta batalha, porque esta é a batalha dos vencedores e Deus está a chamar para a guerra um povo muito poderoso que não quer ser derrotado, que não quer ver os seus sonhos a desfazerem-se como fumo no ar, a desaparecer. Os seus sonhos vão desaparecer se você não se encher do poder de Deus. E a vida vai escorrer como água por entre os dedos se não se encher do poder de Deus. Todos nós somos chamados nessa hora para viver o poder de Deus e a autenticidade desse poder, em nome de Cristo Jesus. Jesus veio para nos dar poder. Então, em resumo, em conclusão, vamos ser escravos de um poder menor? Diga lá comigo, vamos ser escravos de um poder menor? Vamos ver o número 1 de novo. Deus libertou um povo que estava dominado por um poder menor. É a mesma história hoje. Um poder menor está a dominar o mundo inteiro. O diabo pôs o mundo inteiro de joelhos no Covid e põe a qualquer momento que ele quiser. Vamos ser dominados por um Deus menor? Por um poder menor? Por um diabo derrotado? Tem que haver um povo que se levante e diga: eu não aceito essa escravidão. Ele não vai fazer isso na minha vida, nem na minha casa, nem naqueles por quem eu orar. Jesus trouxe o poder incomparável do seu reino. Jesus entregou-nos esse poder nas nossas mãos. E em conclusão, hoje você tem que o ativar. Não pode deixá-lo adormecido como ele tem estado ao longo de 2000 anos. Esta é a hora das últimas chuvas. É a hora da igreja se levantar. A noiva do Cordeiro levanta-se e prepara-se. Prepara as suas lâmpadas e vai encontrar uma grande divisão. Aqueles que têm as suas lâmpadas quase a apagarem-se e vão continuar a apagarem-se e vão ficar aí a apagarem-se. E aqueles que se levantam depois de dormir, depois de adormecer, depois do tempo de estar a dormir, levantam-se. Essa mensagem profética para essa hora. Levanta-se um povo, vai a correr e tem azeite de reserva, porque sempre estavam preparados para mais. Levavam o azeite, não era para eles, era para os outros, mas agora precisaram para si. Você vai precisar para si e para os outros. Não deixe de se encher do poder de Deus. Quantos recebem essa palavra? Diga que eu recebo em nome de Jesus. Recebo o poder de Deus na minha vida. Recebo essa glória da sua presença
Em nome de Jesus. Tenha a gentileza de ficar de pé, vamos orar. Meu Deus, oro em nome de Jesus desta unção, desta palavra, vir sobre a vida dos meus irmãos e irmãs em Cristo. A unção desta palavra, deste avivamento interior, deste avivamento na alma e no seu espírito, desse avivamento de desejo de ver coisas maiores de Deus. Eu quero ver Deus a ser exaltado, a ser glorificado. Eu quero que Deus seja glorificado, que todos possam ver a glória do meu Deus. Esse tem que ser um clamor no nosso coração. Diga outra vez isso comigo: que todos possam ver a glória do meu Deus, que todos possam ver milagres e maravilhas. Como o faraó pediu: quero ver sinais, quero ver prodígios, senão não acredito. O mundo está igual ao faraó, quero ver coisas, mostrem-me o poder. Se o mundo não vir nada, não vai acreditar. Uma igreja parada, sem mostrar nada, sem mostrar a glória de Deus, não vai poder trazer glória para o Senhor. Esse é o tempo da glória de Deus. Quantos pedem? Senhor, derrama da tua glória sobre a minha vida. Derrama desta unção e deste poder que nos transforma, que nos renova, que nos fortalece. Queremos ver a tua glória, a tua majestade, a tua vitória, a tua bênção. Que todos possam ver a glória do meu Deus. Amém. Quão grande é o meu Deus.